Olá a todos, eu sou Lucas Mendes. Eu estou aqui como representante da equipe cujo tema é manipulação genética, eugenia e direitos humanos. Bom, primeiramente passemos à compreensão de cada um desses termos. Entendemos por manipulação genética qualquer processo de manipulação de genes de um determinado indivíduo, normalmente fora do seu processo reprodutivo normal. Manipula-se o gene de um indivíduo com o objetivo de retirar determinadas características desse gene ou inserir novas características que não são naturais desse determinado indivíduo ou de determinada espécie com o objetivo de atingir algum determinado resultado. A eugenia é um processo que estaria inserido dentro da manipulação genética. O que seria eugenia, então? A eugenia, que a grosso modo, pode ser traduzido como bons genes, foi um termo criado no ano de 1883 pelo cientista britânico Francis Galton. Galton, que era primo de Darwin, se utilizou de alguns conceitos da teoria darwinista para formular a sua própria versão da evolução, digamos assim, que as duas teorias se aproximam e se diferenciam então. Se aproximam no sentido que ambas tratam do processo de evolução, digamos assim, de uma maneira genérica, do processo de evolução de um determinado grupo de indivíduos. A teoria de Darwin era mais generalista. Darwin tratava da natureza como um todo, no geral, enquanto o primo dele, Galton, era uma coisa mais restrita ao círculo humano mesmo. Darwin falava o seguinte, que o mais forte ele se estabelecia, ele sobrevivia e passava suas características adiante por meio da seleção natural. A natureza atuaria como um selecionador dessas características que seriam passadas adiante através da reprodução. A esse processo, Darwin chamou de seleção natural. Já Galton, ele trata do oposto. Ao invés da seleção natural, Galton trata da seleção artificial, que era um processo onde o próprio homem, e não a natureza, ele atuaria como um selecionador das características que ele julga melhor e que deveriam ser passadas adiante. Qual o problema da eugenia? A eugenia, que inclusive serviu de base para toda aquela concepção da superioridade da raça ariana do nazismo, ela coloca algumas características de determinados grupos humanos como superiores a outra. Então, por exemplo, ele decidia que os alemães eram superiores, por exemplo, aos africanos. Então, aquelas características do povo alemão deveriam ser passadas adiante, enquanto as características do povo judeu, por exemplo, elas deveriam ser colocadas de lado até não passarem a não existir mais na humanidade. Apenas com essa frase, com essa pequena colocação, a gente já vê que é uma ideologia era uma ideologia bastante problemática, que inclusive biologicamente falando, do ponto de vista da biologia, ela não encontra mais respaldo, porque sabemos que a homogênese, ou seja, uma homogeneização de genes, não seria uma coisa positiva, porque o ser humano está inserido na natureza e a diversidade é a base para a perpetuação de uma determinada espécie, porque quando um grupo de indivíduos ele não tem heterogênese, ele é facilmente extinto, porque um determinado fenômeno natural que acabe atingindo essa espécie, ele vai terminar atingindo todos os indivíduos, tendo em vista que não existe diferenciação entre eles. Então ela não encontra respaldo científico. Direitos humanos, como nós sabemos, são aqueles direitos a que todo indivíduo deve ter. Não necessariamente são direitos fundamentais, porque direitos fundamentais seriam os direitos humanos positivados dentro de um determinado ordenamento jurídico.
O caso concreto que nós escolhemos foi um caso ocorrido nos Estados Unidos, realizado pelo DARPA, que é a Agência de Projetos de Pesquisa de Defesa Avançada. Eles tentaram criar, melhor dizendo, né, o super soldado, tipo como fizeram no filme Capitão América, no personagem da Marvel, né, Capitão América, onde existem aqueles super soldados. Só que no caso da experiência real, eles utilizariam um chip ao invés de um soro. Então seria um chip que trabalharia no cérebro daquela pessoa, modificando, né, ou direcionando propriamente dizendo que genes deveriam se desenvolver. Então esses genes eles atuariam no sentido de desenvolver nesses indivíduos super força, super audição, supervisão. Por que isso seria um problema? Porque poderia acentuar ainda mais as dificuldades sociais existentes. A gente criaria um grupo de super indivíduos que poderia se sentir superior aos demais, né? E isso acabaria gerando um caos, porque esses indivíduos dotados dessas características que seriam fruto de melhoria genética acabariam se sentindo superiores aos demais dos seus iguais. Trazendo para o nosso ordenamento jurídico, a gente tem o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 225, que trata da questão da preservação da diversidade genética do país e regulamenta como essa atividade de genética deve funcionar. A Lei 8.974/95 coloca essa questão jurídica em prática. Né? Serve para fundamentar, digamos assim, para concretizar, melhor dizendo, essa lei que está contida na nossa Carta Magna. Então, a conclusão que a nossa equipe chegou é que eugenia, como eu disse no início do vídeo, é uma coisa ruim, do ponto de vista, não só do ponto de vista ético, porque a pessoa deixa de ter o seu valor por si mesmo e aquelas características que seriam colocadas nessa pessoa poderiam ser vistas como status social, por exemplo. Nós sabemos que vivemos numa sociedade altamente preconceituosa, onde determinadas características humanas são vistas como positivas em detrimento de outras, então isso seria uma coisa péssima que acentuaria bastante as desigualdades sociais de qualquer país. E do ponto de vista social, isso também seria ruim, né? Não a modificação genética em si, que poderia ser usado para gerar indivíduos, por exemplo, que tivessem resistência ao vírus da AIDS, né? Então não é a modificação genética em si que é ruim, é a maneira como ela seria aplicada. Poderia ser aplicada para gerar indivíduos com características superficiais, que, por exemplo, apenas indivíduos loiros de olhos azuis, apenas indivíduos altos, características que não trazem benefício nenhum à raça humana, mas que na nossa sociedade reducionista e preconceituosa são vistas como características positivas. Então, no entender da nossa equipe, o ser humano ainda não tem maturidade suficiente para aplicar a engenharia genética, porque essa modificação genética poderia levar à situação de eugenia, que é algo, conforme já dito e repetido várias vezes aqui por mim no vídeo, né? Seria uma coisa ruim. Então, no entendimento da nossa equipe, no caso concreto, inclusive esse que eu trouxe sobre a questão do DARPA, né, e essa tentativa de criar super soldados, não seria uma coisa boa, infelizmente seria uma coisa ruim. Então, a nossa conclusão é essa, de que a engenharia genética é uma coisa boa e que gera bons frutos, né, quando bem aplicada, porém, como ela não é bem aplicada, ela poderia gerar eugenia, que é uma coisa ruim. Então é um conceito que ele precisa ser muito bem aplicado para não ir de encontro aos direitos humanos e não trazer mais malefícios ao invés de benefício. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Essa foi a nossa apresentação. Um abraço e boa tarde a todos.